Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo sobre o livro de Daniel. Entramos no capítulo 3 na nossa última vez com este rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, construindo grande imagem feita de ouro, mas uma semelhança a ele parece como isto, mandando louvor. Mas falamos muito sobre anticristo que vai chegar aqui durante o tempo da tribulação, fim do tempo, últimos dias, antes da segunda vinda de Cristo. Ele vai entrar como este homem do pecado, vai morrer e vai ser ressuscitado, filho da perdição. Falamos sobre isto. Ele vai construir também imagem. Vai entrar no templo dizendo, mas eu sou Deus. Ele vai fazer milagre e vai enganar muitos. Não quero te ser enganado. É necessário procurar Deus com coração verdadeiro, coração sincero, desculpa. É necessário procurar Deus segundo a vontade dele. E vamos continuar, porque vamos achar estes jovens amigos de Daniel. Vou dizer como jovem, mas como homem corajosos. Eles vão resistir, louvar esta imagem. Vai resistir ao louvor para esta imagem. Hein? Vou dizer desta forma. Vamos abrir as nossas Bíblias. É melhor, hein? Daniel capítulo 3, a nossa última vez eu li versículo 1 até 7, mas vou começar novamente, vou ler versículo 4 até versículo 7, neste Daniel capítulo 3. A Bíblia diz, e o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, da saltério, da gaita de folhas e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adoreis a estátua, imagem, vou dizer, de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Versículo 6. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E isso é problema para os judeus que são mandados para não dobrar diante de qualquer deus falso. E falamos sobre ídolos e deuses falsos de homem na nossa última vez. Versículo 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, da saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levado. Ok, isso é o que aconteceu estes anos atrás em Babilônia, louvando a imagem do rei. E como em muitos países deste mundo, quando há chefe ou presidente, ou pode ser ministro primeiro, eles dobram e mostram respeito a estes como de Deus. Isso é pouco complicado. Então, eu vou dar-te alternativo que é escrito na palavra de Deus. Mas, em primeiro lugar, este versículo 4 quer dizer, e o arauto, pessoa que anuncia decreto, mas é como João Batista que também anunciou no deserto a chegada de Jesus. Mas o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, mas vou dizer, João Batista foi arauto verdadeiro, mas há muitos arautos falsos, hoje no nosso dia também. Há muitos que levantam a voz, mas
com a palavra que não é segundo a verdade. Então vou dizer cuidado. Simplesmente vou ler um versículo do respeito disto, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. A Bíblia diz, há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Então, a significação com todas as vozes do mundo está a mostrar todas as vozes têm fonte, têm raiz. Então, qual é a palavra que está a sair da tua boca? Vou dizer 3 inimigos do crente. Já falamos sobre isto várias vezes, mas o mundo, o diabo e ele próprio, a carne, vou dizer. Então, por reconhecer isto, mas quando a palavra está a sair da tua boca, a palavra errada, está a dizer palavra segundo a influência do mundo, do diabo ou da carne. Jesus disse quando ele estava aqui, as palavras que saem da boca saem do coração de homem. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração segundo a verdade. Há muitos enganadores neste mundo. Eles querem roubar-te de paz com Deus. Eles querem roubar-te de um relacionamento certo com Deus. Qualquer homem não segue homens, segue Deus. Segue homens que seguem Deus. Eu já falei isto. É a tua responsabilidade como crente. A minha também. Com corações humildes diante de Deus, pronto para receber a palavra e andar nos passos certos. Cuidado, pode pensar, estou a seguir a verdade, então entra mentira. Deus deu-te impulso? Deus influenciou o teu coração para mentir? Cuidado, há muitas mentiras neste mundo. Fala honestamente com outros. Deus quer isto. Então, este rato, ele estava a pregar, mas motivando pessoas para dobrar o joelho diante de Deus falso. Esta imagem. Vamos voltar a Daniel capítulo 3 e este versículo 5. A Bíblia diz, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis. Como Nabucodonosor fez com Daniel, mas como homens façam com deuses falsos, como o anjo de Apocalipse já limos, e também Paulo e Pedro, eles negaram falso louvor, pessoas querendo louvar os apóstolos. Eles tiveram grande dons. Eu penso que é muito diferente a atitude daqueles pescadores, mas não Paulo, no caso de João e Pedro, mas aqueles homens apóstolos naquela era primitiva da igreja. Eu penso que quando pessoas chegaram, eles estavam a ver esses grandes dons, eles reconheciam uma coisa especial. Pode ser, aconteceu quando eles queriam louvar, mas eles resistiram. Mas é diferente do que estes grandes que reivindicam ser apóstolos hoje no nosso dia. Que são apóstolos falsos. Porque o apóstolo verdadeiro é ligado com a fundação da igreja. Já estudamos isto muitas vezes. Mas eu penso que muitos hoje, eles querem este gravata de ouro. Quando a pessoa está a louvar, sim, concordo. Sim, ele concorda. Ele quer ser louvado. Parece como isto.
Já viu esses homens, hein? Pode chegar à tua própria conclusão. Eu não sou o juiz dele. Marco tem problemas suficientes para Marco. Mas cuidado também. Mas é muito interessante. Eles são mandados aqui para louvor, mas é feito com instrumentos de música aqui. E vou dizer isto. A música é grande que está entre as igrejas. Uma vez eu estava a falar com pessoas sobre música mas eu disse que a música parece fraco para mim. Mas este foi pastor. Ele falou com outro pastor, amigo dele. Esta música é bom, mas por que não falou com Deus? Este assunto não é complicado para entender. Vou dizer, é como outros assuntos da nossa fé também. Algumas vezes é complicado cumprir, mas para entender não. A fonte é, como eu disse, do mundo do diabo ou da carne, ou a fonte é de Deus. Então, é necessário orar com Deus, examinando o meu coração, mas qual é a fonte desta influência? Isso é muito importante. Vou dizer, música verdadeira é desenhada para glorificar Deus. E Ele merece a nossa honra, a nosso louvor. Glória a Deus nas alturas. Realmente este Lucas capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Não vou citar exatamente na língua portuguesa, mas boa vontade, não estou a citar, vou ler. É melhor ler do que errar. Sim, obrigado, Marco. E esta outra parte, boa vontade para com os homens. Eu já falei, passagem do milênio. Mas muitos querem citar este boa vontade para os homens, mas também paz na terra. Mas eles se esquecem a primeira parte. Glória a Deus nas alturas. É como o reino de Deus. É justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça antes de paz. Jesus, procure primeiro a justiça de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Não é difícil entender isto. Mas homens são inteligentes para desistir. Mas a nossa música é boa, mas ele está a dar glória a Deus? Ou outro está a olhar, ele tem talento de dançar? Qual é o motivo do coração? Eu estou a dizer, deve orar sobre isto, falando com Deus. Não vai dar conta ao teu amigo. Não, vai dar conta a Deus. Então, mas vamos ler no livro de Salmos. Salmos 60 e 50. 150, desculpa. Marco. 150, o último Salmo, não há Salmo 151. Vamos ler este Salmo. Eu quero mostrar-te uma coisa. Instrumentos de música são ligados com louvor, mas de uma forma que honra e glorifica a Deus. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência de sua grandeza. É para Deus. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com tamborim e a dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Vou dizer, do respeito desta dança, é uma dança santa. Ok? Não traindo atenção para o seu próprio corpo. Não, que dá
que vai dar glória, não glória, que vai atrair atenção a Cristo, mas edificando o corpo dele. Sim. 5. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Desculpa. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Ok? Instrumentos são ligados, mas não qualquer forma. Não este ritmo e melodia que satisfaz a carne. Quando o homem, vou dançar com mais força, mais força, mais força. Cuidado. Dá honra a ele. Tua ginástica não é importante com Deus. Ele tem interesse no teu coração. Sim. Marco, está a destruir o nosso alegria. Não. Deus está a dar-nos mandamento. Quer obedecer ou não? Marco, esta suave melodia vai agradar-nos. Agradando-te, sim. Mas deve reconhecer isto. Toda música tem fonte. Qual é este fonte? Quer ter música na igreja como música da Bari? Isso depende. É a tua escolha. Eu não sou polícia para guardar a tua vida. Eu não quero, mas eu vou pregar a verdade. Cuidado com esta música que, os jovens gostam desta música. Eles não vão participar sem esta música que eles gostam. Pai, vai consultar conselho do teu filho para guiar a família? Eu não estou a dizer, não posso pedir palavra do teu filho, mas quem quer guiar a tua casa é Deus. Sim. Mas dança aqui, mas cuidado, vamos ler Êxodo capítulo 32. Esta passagem com Moisés descendo da montanha, que é uma figura da segunda vinda. Mas, Marco, o que significa esta segunda vinda? Não, está ligado com o nosso tempo agora. As semelhanças que achamos nesta passagem são as mesmas características de louvor hoje, no nosso dia. Cuidado, estou a dizer. Êxodo, capítulo 32, vou ler versículo 19. E aconteceu que chegando Moisés a Araial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do homem. E aí chegou. Eles estavam a quebrar os 10 mandamentos. Marco, está a dizer dança é negativa? Não, dança santa não é o problema. Mas vamos ler 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos. Está a ver? Então, não fica preocupado com esta palavra negativa. Estou a tentar ajudar. Vou dizer, não cantamos muitas canções que mandam arrependimento do coração quando o crente está a desviar do caminho certo. Eu não gosto deste canção de arrependimento, Marco. Sim, mas eu sei. Mas música é ligado com este louvor falso no dia de Nabucodonosor. Eles tiveram grande festa naquele dia. Vamos ter festa. Já ouviu? O rei Nabucodonosor, ele mandou festa. Mas onde está refresco? Mas onde está este pau? Por ser outra coisa. Estamos prontos. Mas também o ambiente é muito excelente. Esta música, eu gosto muito deste. Amém. Mas o coração está longe de Deus. Fala com ele. Ele vai responder. A mim também.
Marco, tu és branco. Branco não sofre com música e dança. Não! É uma tentação. Eu vou testificar. Não estou a mentir. Não. Então, cuidado. A maneira em que aproximamos-nos a Deus mostra a condição do nosso coração. Mas há música boa e dança boa. Mas há também música má e dança má. Mas então, cuidado, como eu disse, o diabo foi criado com música. Já sabia isto? Vamos ler no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, Deus, o diabo é Deus falso. O diabo é muito esperto com música. Com música. Ele foi criado, Deus criou o diabo com esta música. Vamos ler. Mas ele é aquele querubim ungido para cobrir. Mas vamos ler Ezequiel 28, versículo 13. A Bíblia diz: estiveste no Edém, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia e topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados tambores e pífaros. Marco, como é possível? Eu não sei. Mas evidentemente quando eu falo, estou a criar voz da minha boca. Mas o diabo teve, antes de rebeliar, ele foi querubim glorioso para cobrir. Mas evidentemente ele teve capacidade de música. Vamos ler Joel 38. Livro de Joel 38. Quero ler versículo 4 a 7. Mas isso é, o contexto é criação. Vamos achar filhos de Deus, hein? Antes de homem ser criado, está a dar referência à fundação da terra. Cuidado. Versículo 4 diz: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber, Deus falando com Job, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntos alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Cantavam naquele dia. Cantavam. E mais que foi música naquele dia? Eu penso que sim. Sim, eu penso que o diabo, também os anjos, já foram criados. Eles apareceram na criação da fundação da terra. Com música. O diabo é muito esperto. Muitos pensam, música é boa coisa. Automaticamente, muitos pensam, música, boa coisa. Cuidado. Há música que honra a Deus e música que não honra a Deus. Música boa é ligado com a palavra de Deus, sendo cheio do Espírito Santo. Isso foi ensinamento no nosso ensinamento de discipulado. Primeiro ensinamento, não primeiro daquele grupo, mas o primeiro grupo dos ensinamentos. Já participou nestes ensinamentos? Já deve entender isto. Sim. Vamos ler Efésios capítulo 5. Marco. Não, Deus. Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Mas quer cantar cântico, canções e salmos, mas falando com salmo, hino, cântico espirituais. Mas vamos ler também Colossenses capítulo 3.
E vou ler versículo 16. Mas vamos voltar. Efésios capítulo 3, a 5, porque eu não li versículo 18. Devo ler também. E não vos embriagueis com vinho em que há condena, mas enchei-vos do Espírito, falando com este salmo, hino, cântico espiritual. Pessoa cheia do Espírito Santo vai cantar canção espiritual, vai falar com canção espiritual. Mas vamos ler Colossenses capítulo 3 também, versículo 16. A Bíblia diz: a palavra de Deus habita em vós abundantemente. Então, mas vou parar aqui, vamos continuar, mas quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, é a mesma coisa. Vou provar como este versículo é a mesma coisa de ser cheio da palavra de Deus. Quando a pessoa, eu vou dizer, eles acompanham. Quando a pessoa é cheia da palavra, ele é cheio do Espírito. Quando a pessoa não tem palavra, não tem o Espírito Santo. Deve aprender a ler. Sim. A pessoa que não sabe. Marco, é muito complicado para adulto. Eu sei, o meu sogro, ele teve mais do que 30 anos de idade antes de aprender a ler. E ele aprendeu a ler por ler a Bíblia. Deus quer me ler a Bíblia. Ele quer me ficar preocupado, vou dizer ocupado, com a palavra. Ele quer me meditar sobre a palavra. Ele quer me memorizar a palavra. Colocando a palavra no meu coração. Vou dizer, muitos hoje no nosso dia, eles estão prontos para falar sobre a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Mas eles negam ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Mas não, ler a Bíblia é um pouco duro, é como trabalho. Mas eles são enganados pensando ser cheio do Espírito Santo acontece automaticamente com salvação e por mim não fumar e não beber. Sou cheio do Espírito Santo. Isso não é segundo a Bíblia. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ainda só entrar a palavra. Sim! 16. A palavra de Deus habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Está a ver? Quer ser cheio do Espírito Santo? Hoje, no nosso dia, é necessário ser cheio da palavra. É isto. Então, a música que vai sair da tua boca, este salmo, hino, cântico espiritual, mas vai ser ligado com a palavra, vai ser segundo a palavra, vai ser segundo a vontade, ou vou dizer, a presença do Espírito Santo. Quando tu és rico com a palavra, vai ser rico também com o Espírito Santo. É isto, é o que Deus quer. Outros vão dizer que esta música não vai alcançar jovens. Pessoa como salvação tem nova canção. Mas vamos ler Salmo 40. Porque é possível o jovem negar, mas qual é a nossa autoridade deste assunto? Vamos ler Salmo capítulo 40, vou ler versículo 1 a 5. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Eu não sei a tua experiência, mas com a minha salvação, sim, Ele tirou-me daquela sujeza de uma vida pecaminosa. Sim. 3. E pôs um novo cântico na minha boca. Alegria ao Senhor! E com isto, com salvação, eu já escapei do inferno. Já sou livre. Ele deu-me novo canção. Novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus.
muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. 5. Muito são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. O pensamento dele para mim. Mas o problema com jovens, eles não sabem a palavra. Eu sei, jovem precisa de tornar como maduro. Eu sei, ele não tem experiência, a maioria. Algumas vezes vai achar jovem maduro, mas não é pouco complicado achar muitos destes. E eles são muito preocupados com música, experimentando com a minha vida como adulto. Esta dança e música pode contribuir para uma vida pecaminosa. Então, é necessário alcançar pensamento ou alcançar certeza da fonte desta canção. Cuidado com música, o diabo quer usar. Mas, e por quê? No fim, o que disse o diabo a Jesus naquela tentação do deserto? Louva-me e vou dar-te tudo que é entregado a mim. Jesus resistiu com a palavra. Está a ver? Está comigo, hein? Mas vamos voltar a Daniel capítulo 3. Este versículo 6. A Bíblia diz: e qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Fogo ardente. Não fogo imaginário. Eu sei, quando crente, hoje no nosso dia, passa através da aflição, usamos uma palavra simbólica, dizendo, mas ele está a passar através do fogo. Ok, eu já usei esta expressão também. Pedro, ele disse, a prova da nossa fé, mas não estou a citar bem, cuidado Marco, mas paciência comigo, por favor. Mas este 1 Pedro, capítulo 1, vou ler este versículo 7. Pedro disse, para que a prova da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro que parece, e é provado pelo fogo, e se achem em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, a prova da nossa fé é ligado com fogo, pelo Pedro. E usamos esta expressão falando sobre a pessoa passando dificuldade, uma prova, mas, na verdade, o fogo aqui não é nenhum fogo simbólico. Outros, eu penso que muitos, este pensamento do inferno é pensamento grande também. Homem pode ir para sofrer com tormento para o resto dos dias dele? Podia acontecer. Mas, vou dizer, como este fogo do inferno é um fogo verdadeiro. A Bíblia diz, o nosso Deus é fogo consumidor. Este é fogo imaginário? Fala com aquele homem rico que foi lá, querendo somente refrescar o tipo da língua dele. Marco, é palavra aquelas. Não, a Bíblia não diz isto. Também achamos detalhes daquele lugar, também com Jonas, farolas, mas outros lugares, ou outras coisas, e com prisão lá. Paraíso estava lá naquela altura do homem rico. Ele podia ver Abraão na distância com Lázaro no peito dele. Aquele mendigo que ele negou durante a vida dele. Está a ver?
Então, simplesmente quero te saber isto. Aquele fogo é fogo. Estes 3 amigos de Daniel, eles estavam prontos para entrar naquele fogo, por desobedecer o mandamento do rei. Mas vai ser realizado, obviamente, é a história deste capítulo. Simplesmente estou a tentar mostrar que fogo é fogo. A Bíblia não está a mentir. Fogo é fogo. Vamos ler Mateus 13. Lembra-te, Mateus 13, palavras do reino dos céus, palavras do reino dos céus de uma forma misteriosa. Então, alguns desses, vou ler 2 exemplos dos versículos que são ligados com a segunda vinda. Segunda vinda de Jesus. Este 42, e lança-lo na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mais versículo 50. E lança-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vou dizer, a pessoa no sepulcro não tem pranto e ranger de dentes. É complicado. Não, é uma pessoa sofrendo que não é sepulcro, é fogo. Mas isso é a segunda vinda antes do reino milenar de Cristo. Depois daquele reino, o inferno vai ser lançado para onde? O lago de fogo. Ardente. Pessoas vão sofrer lá. Deus quer nos... Eu sei, a pessoa quer negar a realidade porque ele não é confortável com este pensamento, mas nós não podemos evitar a luz, como o rato, que foge. Não! É necessário receber a palavra. A Bíblia está a falar sobre fogo aqui. Fogo. Aqueles jovens, a maravilha lá, eles saíram daquele fogo, no fim ainda não chegamos, sem ser queimados. Uma maravilha. Simplesmente precisa de entender. Deus está a falar sobre fogo porque Ele quer nos entender a perigo de fogo. Fornalha de fogo. Sepulcro não é chamado fornalha? Cuidado. Fogo não é o sepulcro. Vamos ler também Mateus 25. Mateus 25. E vou ler versículo 41. Novamente, na segunda vinda, é o mesmo contexto de Mateus 13, que já li. Este versículo 41. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vou dizer, sepulcro de homem não foi preparado para o diabo e os anjos dele. Está a ver? Eles não moram. Morte é julgamento contra o homem por pecado dele. Não de anjo. Cuidado, fogo é fogo. É tormento, é sofrimento. Vou dizer, vai ser fogo presente neste tribunal de Cristo também. Todos os crentes vão passar, mas vai sobreviver porque tem a vida eterna. Mas vou dizer isto, é possível sobreviver, passar através daquele fogo sozinho, ou é possível passar através daquele fogo com dons, depende, segundo a nossa obediência. Então, pode ter galardão eterno que vai ficar pela obediência a Cristo durante a minha vida aqui. Mas a pessoa que nega, ele nega. Está a ver, não? Ok. Então, vamos voltar a Daniel capítulo 3. Já passamos através deste versículo 7 e quero continuar um pouco até versículo 12. Mas vou ler o versículo 7 novamente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se
todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado, versículo 8. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. É interessante. Estes três, Sadraque, Miseque e Abednego. Versículo 9. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de folhas e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrasse e adorasse será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Versículo 12, há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Miseque e Abednego. Estes homens, vou dizer não jovens nesta altura, já falamos sobre isto, mas eu irei dizendo jovens, mas rei, não fizeram caso de ti, até os deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então, isso é, como eu disse, estes homens, não jovens, homens corajosos, que resistiram a obedecer este mandamento, decreto falso de rei Nabucodonosor. Eles foram mais preocupados em agradar Deus do que homem com as vidas deles. E eu sei, não é todos os dias em que vai ser lançado na fornalha, mas tu és crente? Deus vai provar a tua fé. Então, vai andar em obediência, submetindo-se a Deus, ou vai ir em qualquer maneira, obedecendo influência do mundo, do diabo, da carne. Deus quer me ser forte, Ele quer me resistir, e o diabo vai fugir, mas o diabo vai fugir, mas segundo a palavra de Deus, é a minha autoridade para resistir, o meu poder. Então, mas versículo 7, portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som de trombeta e outros instrumentos e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado, como é possível entender esta palavra? Todos abaixo da autoridade de Nabucodonosor naquele dia. Então, é uma representação de todos os povos daquela altura, mas provavelmente não todas as pessoas do mundo. Versículo 8, a Bíblia diz: por isso, no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. A regra temporal certa deste versículo, que tem a aplicação profética, a regra diz: ódio dos judeus vai ser pior na tribulação do que antes da Segunda Guerra Mundial. Então, isso é a razão. Quando Jesus volta, aqueles que passaram o tempo da tribulação são dados galardões, mas segundo a ajuda que eles ofereceram aos judeus. Isso é quando Jesus fala em Mateus capítulo 25 sobre irmãos dele, ele está a falar sobre irmãos segundo a carne, não a igreja, filho de Deus. Ele é o meu irmão mais velho. Espiritualmente, segundo o meu nascimento espiritual, sendo de novo gerado, sim. Mas também ele é judeu. E irmãos dele são judeus segundo a carne, que vão ser perseguidos durante este tempo de tribulação. Então, é inveja porque eles não seguiram um mandamento que não é de Deus. Mas, vou dizer mandamento de homem. Mas segundo a tradição de homem.
O mesmo vai acontecer com Daniel, ainda não chegamos, capítulo 6. Uma armadilha vai ser criado para Daniel dos outros presidentes e líderes daquele país. Então, mas isso é Médio-Pérsia. Então, mas Daniel vai resistir e ele vai ser perseguido. Da mesma forma destes três, eles têm inveja quando o homem toma decisão. Não, eu não vou seguir o mandamento de homem, vou obedecer a Deus. É o que Deus quer de nós. Então, mas lembra-te, a palavra de Jesus é uma palavra muito excelente. João capítulo 15, simplesmente vou ler versículo 18. Jesus falando estas palavras antes de ser prendido preso para ser crucificado. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. O mundo odiou Jesus e vai odiar aqueles outros que seguem ele também. Satanás Satanás detesta-te porque ele detesta também Jesus Cristo em que estás a confiar. Ok. Mas também, voltando Daniel, capítulo 3 e versículo 10, a Bíblia diz, tu, ó rei, fizeste decreto. Mas o que disse Pedro e João naquela altura, depois da ressurreição de Jesus, sendo perseguido dos sacerdotes e outros líderes dos judeus, mas eles disseram, é melhor obedecer Deus do que homem. Atos capítulo 5. Deve ser o nosso mesmo objetivo, a nossa mesma intenção do coração. Quando aflito, o crente fiel vai ficar com Deus. Estou a escrever. Eu tenho referências, primeiro João 2,15, podia escrever. Aquela de Atos é Atos 5, versículo 29, mas primeiro João 2, versículo 15, manda o crente para não amar o mundo nem as coisas deste mundo. Também Romanos capítulo 12, bom versículo 1 e 2, que diz, não seja conformado ao mundo, mas seja transformado com renovação do nosso entendimento. Mas é quando o homem recebe a palavra, a vida dele pode ser transformado. É o que Deus quer. Ele quer me ser conformado à imagem de Cristo. É o desejo dele. Então, ele quer operar na minha vida desta forma. Vamos voltar. Daniel, capítulo 3. Vou ler versículo 11 novamente. A Bíblia diz, e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Mas versículo 12, há uns homens judeus os quais não fizeram caso de ti e teus deuses não servem nem adoram. Então, simplesmente tenho nota aqui, requer fé corajosa. Vou ler também versículo 13 a 15 neste capítulo, simplesmente continuando. Já falamos muito sobre os eventos, também estão repetidos um pouco aqui. Então, continuando Daniel capítulo 3, versículo 13. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, hei de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Versículo 15. Esta resposta destes homens corajosos, excelentes. Mas eles ficaram, ainda não chegamos à resposta,
Mas agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som de buzina, flauta, harpa, sambuca, saltério, gaita de folhas e de toda espécie de música, para vos prostrares e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorares, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Minhas mãos, vou dizer, coragem. Eles estavam diante do homem mais poderoso do mundo naquela altura. Ele teve poder para tomar qualquer decisão segundo o que é dado de Deus. Dado de Deus a Satanás. Lembra-te, estes reis controlados do diabo. Diabo dando poder mais abaixo da permissão de Deus. Então este homem falou a verdade, que ele teve grande poder, mas ele não teve poder mais do que poder de Deus. Eliseu, eu posso ter medo de homem, mas realmente não. Deus quer me ter medo dele. Então, quando eu tenho medo de Deus, mas eu vou obedecer a ele. Se o homem não concorda com isto, a minha vida está na mão de Deus. Então, este medo de homem, mas cuidado. Deve ter temor de Deus. Eu, nesse princípio de sabedoria e pode ser conhecimento, medo de Deus. Medo, mas homem que desobedece, no fim, vai ao inferno. Homem que não confia em Cristo nesta idade. Então, quero encorajar-te, confiar nele e esquece de ter medo de homem. Ter medo de Deus. Ok. Estamos no meio desta história, ainda não falamos sobre este evento em que eles negam, dizem, mas Deus tem poder para nos livrar. Não sei, não sabemos, ele vai ajudar-nos ou não, mas vamos ler o resto deste capítulo. E uma maravilha esta grande história do poder de Deus para proteger aqueles que confiam nele. E eu não sei, vai ser queimado fisicamente ou vai sofrer fisicamente, mas vou dizer, Deus tem todo o poder. Temos capacidade de confiar nele, segundo a palavra. Vou encorajar-te desta forma. Então, vamos deixar este ensinamento para agora, ficando para a próxima vez, e vamos continuar com esta grande história. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.